Glória a Deus, graças a Deus, a paz do Senhor. Amados irmãos, que Deus vos abençoe. Quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, irmão Tiago Souza. Irmãos, estou gravando mais uma vez esse testemunho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o testemunho de arrebatamento de espírito, ao qual o Senhor proporcionou por sua infinita graça, por sua infinita misericórdia há mais ou menos 10 meses atrás. Hoje é dia 10 de outubro de 2018, e mais ou menos no início do ano, no mês de janeiro, o Senhor me deu esta visão. Eu estava orando, amados, já há bastante dias. Estava em uma campanha de oração juntamente com a minha esposa. De meia-noite às 2 horas da manhã, nós orávamos e orávamos sem cessar, porque o Senhor disse na sua palavra, orai sem cessar. E o Senhor também disse na sua palavra em Joel, que aos jovens ele daria visões. Irmãos, e durante 10 dias consecutivos eu orava ao Senhor, e no 10º dia, para a glória de Deus, eu me lembro que eu falei com o Senhor na minha oração. Eu disse, Senhor, me arrebata. Senhor, me leva ao céu, me leva ao inferno, aonde o Senhor quiser. Pois bem, após o término da oração, eu deitei e fui dormir. Foi onde o Senhor me arrebatou em espírito, tomou o meu espírito, e me levou a uma outra dimensão sobrenatural. Me levou ao mundo existente, verídico, mas que só podemos ver com os olhos espirituais. Só podemos estar neste mundo com a alma. Não é o mundo carnal, amados. E foi uma visão terrível, tanto que quando eu voltei desta visão, não me lembrava de nada. O Senhor só me retornou à memória, mais ou menos 12 horas após o arrebatamento. Amados, eu fui num lugar, e quero descrever para vocês este lugar. Eu acredito que seja um local de tortura, local separado para tortura. Irmãos, este lugar era um lugar imenso, sem fim, enorme. Você olhava para o alto e via da cor do sol, mas não tinha sol. Era uma luz forte e quente, muito forte. Você olhava para aquele lugar e a sua planície era de muita poeira. Dava para afundar o pé naquela poeira. Uma poeira enorme, extensa, infinita. Não se enxergava o fim daquele lugar. Eu fecho os meus olhos e posso contemplar como se eu estivesse lá agora, de tão real que foi, de tão real que é este lugar. Olha, amados, neste lugar havia construções enormes como se fossem muralhas de pedras. Construções construídas com pedras enormes, com pedras gigantescas. Não vamos dizer casas porque não pode chamar aquilo de casa. É inexplicável, amados. Não existe aqui neste mundo. E de dentro daquelas construções enormes, antigas e pretas, saíam demônios enormes de mais de 3 ou 4 metros de altura, gigantescos e de muita massa muscular. Deu para lembrar até desses homens bombados gigantes de muita massa muscular, mas eram muito maiores. O rosto deles era pálido, o dente e a boca eram de tubarão. Demônios com corpo como se fosse de homens, mas não eram homem. Gigantescos, carecas, corpo pálido. Você olhava para o corpo deles, você enxergava uma veia meio azulada num outro lado da pele do corpo deles. Eram terríveis, olhos como chama de fogo que não podia se enxergar a profundidade de seus olhos. Era terrível, meus amados. Eles eram gigantes, e quando você pensava em correr e fugir daquele lugar, não tinha jeito, porque lá é um lugar cercado por uma força inexplicável, por um poder maligno, e quando você pensa em correr, suas pernas nem mexem. Não dá para correr, não dá para fugir desse lugar. Amados, haviam demônios por todas as partes. O corpo deles era revestido, o peito, as costas, revestido como se fosse um casco de tartaruga. Eram terríveis, terrível, meus irmãos. Estou descrevendo para você as características não para te assustar, não para te apavorar, mas para te alertar porque este lugar existe. E o tempo do fim se aproxima. Olha, meus irmãos, e haviam demônios com correntes enormes na mão. Correntes enormes, pretas, grossas, para laçar as pessoas que ali estavam. Pois bem, amados, esses demônios pegavam as pessoas que estavam ali naquele lugar, e enfileiravam elas. Era uma fila gigantesca e infinita de pessoas e mais pessoas, de centenas e milhares de pessoas nuas, pessoas peladas. Afinal, a alma não tem roupa, a alma não veste roupa, irmãos. E esse setor que Deus me levou de tortura, onde os demônios torturam as pessoas. Essa repartição do local de tortura era terrível, era assustador, uma outra dimensão, um outro mundo, e ali haviam pessoas belas, formosas, mulheres de cabelo pintado, homens de boa aparência, mulheres de boa aparência, homens formosos, pessoas que enquanto estavam aqui na terra se preocuparam só com a fama, com a luxúria, com a beleza de seus corpos físicos. Pessoas que se preocuparam somente com o exterior, mas não zelaram pelas vossas almas, não zelaram pela vossa vida espiritual. Era terrível este lugar, amados.
Não queira ir para este lugar, era só mais um local, uma repartição infernal de onde os demônios vão torturar as pessoas. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. O lugar era muito quente, dá para se imaginar, mais de 50 a 70 e 80 graus. Não dá para imaginar a igreja, não dá para imaginar de tão quente que era, e a todo tempo um ser divino, um corpo celeste, um corpo de luz. Eu acredito ser o Espírito Santo de Deus, estava ao meu lado. Eu não podia ver a olho nu, porque a luz era muito forte, mas eu vi o reflexo daquele corpo luminoso do meu lado, e que falava comigo dentro do meu espírito na minha mente. Era o Espírito Santo de Deus, e ali eu com medo e apavorado, pensando que iam fazer comigo também o que estavam fazendo com aquelas pessoas, e que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar. Era uma fila muito grande de pessoas, e esta fila ia de encontro a um caldeirão enorme, um caldeirão de cor prata muito grande, gigantesco que não tem aqui no mundo material. E dentro deste caldeirão havia um líquido sujo, podre, borbulhante e muito quente que chegava a borbulhar, e o demônio que ali estava responsável por aquele caldeirão, ele tinha uma caneca enorme na sua mão, e os demônios que organizavam a fila conduziam as pessoas, as almas até aquele caldeirão, e quando cada pessoa chegava diante daquele caldeirão, aquele demônio pegava aquele líquido fervente e borbulhante. Meus irmãos, não tinha como fugir daquele lugar, não tem como você dar um passo em falso em outra direção naquele lugar. Há uma força poderosa que te prende ali. As pessoas não conseguiam, por mais que queriam, não tinha nem como movimentar as suas pernas em outra direção, e aquele demônio tirava aquele líquido fervente e borbulhante de dentro daquele caldeirão, e jogava na cabeça da pessoa, e aquele líquido ia escorrendo pelo rosto, pela cabeça e o corpo da pessoa, e aquele líquido era corrosivo, é um líquido corrosivo. Imagine um ácido caindo na sua pele a muitos graus Celsius de temperatura. A pele da pessoa ia caindo em cima daquela poeira, daquela terra horrível. Havia pele de animais ali no chão também. Igreja, eu tenho a impressão de que os demônios comiam a pele, a carne das pessoas que caía no chão, porque eles não deixavam cair propriamente em cima da poeira. Havia uma pele de animal muito grande estendida no chão, e quando o líquido era jogado em cada pessoa, a carne da pessoa caía no chão, a pele caía no chão, pedaços da carne do rosto da pele, a pessoa ficava toda desfigurada, e ali os demônios recolhiam aqueles restos de carne, de pele, de tendões. Eu não sei o que eles faziam porque o Senhor não me mostrou, e cada pessoa que ia naquela fila repetia o processo, porque a alma não morre. A pessoa voltava para a fila novamente, e novamente passava pelo processo de tortura. É uma tortura sem fim, meus irmãos. É uma tortura que não acaba, que não tem fim. O processo é repetitivo. Não queiram ir para lá. Consertem suas vidas. Vamos consertar as nossas vidas enquanto é tempo. Vamos deixar a vaidade. Vamos deixar a preocupação com a aparência deste mundo. E toda aparência deste mundo é vã e vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E eu estava naquela fila, meus irmãos. E quando chegou a minha vez, aquele líquido foi jogado em mim. Mas eu não sentia nenhuma dor. Minha carne também não era derretida. Não era dissolvida. Não. E a voz daquele ser divino que estava ao meu lado, o Espírito Santo, eu falava com ele, porque você estando no mundo espiritual você pensa, você pergunta em pensamento e a resposta já vem na sua mente. Na hora, eu perguntava, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou suportar essa dor. E o Espírito me dizia, meu servo, eu te trouxe aqui, somente para ver como é este lugar, para você ver, ouvir e enxergar o que as pessoas passam aqui neste lugar. Estou amenizando a sua dor. Você não vai sentir dor. O Espírito falava comigo. Irmãos, foi terrível. Foi terrível aquele dia. Eu me lembro, amados, como se fosse hoje. Como se fosse hoje, meus irmãos. Não queiram ir para lá. Consertem as vossas vidas. As pessoas que estavam nesse setor de tortura eram pessoas que só se preocupavam com a vaidade enquanto estavam aqui na terra. Que só se preocupavam com o corpo enquanto estavam aqui na terra. Certamente não se preocupavam em agradar a Deus. Certamente não se preocupavam em orar, em jejuar, em santificar. O Senhor disse, santificai-vos, sede santos, porque o Senhor sou santo. Vamos santificar, meus irmãos, vamos santificar porque este lugar existe e é real. É só mais um dos setores, das partes. Vocês pensam que o inferno é só de fogo. O inferno é muito grande, tem muitas partes, tem muitas repartições lá. Esse lugar que eu fui não tinha fogo, mas era a mesma coisa como que você estivesse dentro do fogo, porque era um lugar muito quente, não dava para suportar a quentura.
A temperatura daquele lugar, eu chego a arrepiar de lembrar, só de lembrar eu arrepio todo, porque é um lugar terrível. Aqueles demônios gigantes, horrorosos, terríveis. Vigiai e orai, meus irmãos, para que não caís em tentação, para que não piqueis contra o Espírito Santo. Vamos consertar a nossa vida, vamos buscar o Senhor Jesus, vamos buscar o nosso Deus enquanto se pode achar. O Senhor disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu mau caminho, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. O Senhor não quer que você vá para lá. O Senhor não quer que você seja condenado ou condenada. O Senhor não quer que você sofra nas mãos dos demônios. Muito pior do que sofrer na mão dos demônios, é sofrer o juízo eterno e ser lançado no lago de fogo no dia do juízo. Então, igreja, quem ora, ore mais ainda. Quem jejua, jejue mais ainda, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Vamos buscar, vamos consagrar, vamos nos santificar. Eu vou continuar buscando, amados. Vou continuar orando. Porque coisas mais poderosas como estas, espirituais como estas, o Senhor vai mostrar. Muitas pessoas podem duvidar, podem murmurar, podem criticar, mas normalmente as pessoas que murmuram, que criticam e que não acreditam são pessoas que não oram, são pessoas que não é de oração, são pessoas que não consagram, são pessoas vaidosas, mentirosas, presunçosas. Essas são as pessoas que não acreditam no mundo espiritual, nas coisas espirituais. O Senhor disse: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é o que eu tenho preparado. O Senhor tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam. Louvado seja o Senhor. O Senhor mostra as coisas profundas, ocultas e escondidas, como Daniel diz, e ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Lembra das visões de Daniel? Deus deu visões a Daniel, ele deu visões a João, ele deu visões a Paulo. Por que ele não pode dar visões para nós também? É um Deus de visão, é um Deus de revelação. Então, amados, que fique este alerta da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para todos os irmãos, para todas as igrejas em Cristo Jesus, em nome de Jesus. É o tempo do fim, é o tempo que se aproxima ao arrebatamento da igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Quando eu falo de igreja, eu falo de mim, eu falo de você. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Compartilhem ao máximo esta revelação, porque é para conhecimento de todos, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saudou, foi o vosso irmão em Cristo,